Boa tarde, prof. Boa Estamos tarde. começando a nossa maratona de lives do Intrépides de hoje, maratona #Fale Mais, prof. E nós estamos hoje, já é quinta-feira, e estamos desde segunda, 2 lives por dia. E estamos na cota, não falhou nenhuma, não deu problema de conexão, não deu problema com equipamento, está tudo correndo muito bem. E hoje nós temos aqui um grande convidado que vai conversar com a gente. Durante a semana a gente já falou dele, que vai falar com a gente hoje sobre como utilizar o podcast. Gente, não é só o podcast, é cinema. Como uma metodologia ativa, ajudando você, professor, professora, a ter ideias, novas propostas, até como um recurso de comunicação entre você e os seus alunos. E você também, gestor, líder, que precisa comunicar com a sua equipe, você também é um prof. E você também utiliza recursos e pode aproveitar muito dessas ideias que o nosso convidado Douglas está aqui para dizer para nós. Seja bem-vindo, professor, é um prazer ter você novamente aqui. Boa tarde, Shirley, boa tarde para os nossos web espectadores aí, né? Pessoal que nos acompanha através das redes sociais do Intrépides. Eu fico honrado, fico feliz em estar mais uma vez aqui para falar um pouquinho dessa mídia. É uma das mídias pelas quais eu sou apaixonado, né, que é o podcast. E daí tinha comentado acerca do cinema também, eu sou cineclubista já há algum tempo, desde a época que eu morava na casa do estudante universitário do Paraná, lá atrás do Passeio Público, né? Dirigi cineclubes lá e, né, comecei as experiências lá e também levei para a sala de aula, né? Então, esse ano a gente tem uma programação no Centro Universitário Internacional Uninter, que é do Cineclube Luz, Filosofia e Ação, que já vai para o seu 4º ano de existência, né? Então, um projeto já bem consolidado aí. E nós teremos 8 sessões esse ano. Então, para que você, professor, que queira participar, né, e engajar os alunos, inclusive, para os professores da educação básica é bem interessante, porque ele vai contar como horas, então ele tem certificação, tudo, né? E basta seguir lá a gente na página da área de Humanidades da Uninter, que todas as divulgações aparecem por lá. Tem um projeto novo também, que é bastante interessante, que vai ensinar você a fazer um cineclube dentro da escola, né? Então, isso é bem interessante também, é uma metodologia ativa, e a gente não precisa fazer, né, necessariamente ele presencialmente, né? Então, ninguém sabe como vai ficar esse ano, vai depender de vários fatores, enfim, não queremos entrar nessa discussão, né? Mas, mesmo que você não consiga ser presencialmente com a comunidade escolar, é possível fazer ele de forma distancial, né? E daí fazendo assim uma relação entre o cinema e o podcast, como é que eu comecei com essa brincadeira, né? Eu comecei lá nos idos de 2005, 2006, a acompanhar os podcasts nacionais. Na época tinha o Nerdcast, que é um dos pioneiros, assim, que alcançaram um grande público, existe até hoje, né? Tem um podcast que foi o primeiro sobre cinema no Brasil, que é o Cinema com Rapadura, que eu já gostava bastante de cinema. Um Nerdcast, por exemplo, ele não fala só sobre cinema, né? A gente vai falar um pouquinho dele depois. Fala sobre história também, enfim. Mas ele também tem episódios muito interessantes sobre filmes, sobre diretores, né? E daí a mídia começou a me chamar a atenção. E ela tem algumas peculiaridades que são bastante interessantes da gente falar, abordar. E são muito interessantes para o professor, né? Tanto não precisa assim chegar a pensar em termos de produção de podcast, né? E muito embora assim eu já tenha produzido, né, alguns episódios com alunos, foi bem legal, foi uma experiência bem interessante. Inclusive nas férias agora eu fui numa loja, né, fazer reposição, a troca do meu aparelho de celular, e encontrei um ex-aluno lá. Ele foi vendedor da loja e falou: professor, eu lembro, né, quando a gente fez aquele episódio e tal. Então, é uma coisa bem marcante, né, para o estudante também começar a lidar com as mídias, mas o professor também pode usar ele como material complementar, né? Eu mesmo usei bastante no ano passado, final do ano passado também sou professor de educação básica,
também estava trabalhando distancialmente, né, como grande parte dos professores, né, ao redor do mundo hoje, e passei muitos episódios de podcast para os alunos, né, para fazerem trabalhos, atividades a partir da escuta desses episódios, porque você tem temas variados, né, na mídia, então é uma mídia bem interessante. E acho que dá para começar a falar sobre algumas características dessa mídia, né, para você então, o que seja o podcast, né? Isso. E, né, para quem não conhece, o podcast é uma mídia de áudio, né, em MP3. Ele é distribuído por tecnologia via feed, a gente vai explicar certinho como que funciona. Mas hoje em dia é bem prático de consumir esse tipo de conteúdo, porque você tem os aplicativos, né, que fazem distribuição de áudio, que são mais populares. Então você tem o Deezer, tem o Spotify, que acredito que seja o mais usado, pelo menos assim, quando a gente faz lá o acompanhamento dos dados do hiperbólico, por exemplo, a gente nota que o Spotify é uma das plataformas mais usadas para consumir podcast, né? Mas você também pode entrar nos sites, nos programas, fazer download, né? Tem o consolidado aplicativo da Apple também, que é de distribuição dessa mídia. Então, existem várias formas de consumo, assim, e são bem práticas, né? Acho que o Spotify é um dos aplicativos que se popularizou, né, Shirley? Então, assim, as pessoas têm mais acesso, né? E como a gente está nessa abordagem inicial, é como se ela fosse o primeiro parágrafo de um texto, né, para chamar a sua atenção. E é muito interessante falar de uma característica dessa mídia, que é a seguinte: como ele é um programa de áudio, né, ele lembra muito, assim, os programas de rádio, né, aqueles programas de rádio, tanto da AM, quando a gente tinha as radionovelas, por exemplo. Então, inclusive, existem alguns podcasts hoje em dia que fazem atuação, contam narrativas como storytelling, né? A gente vai falar de vários formatos bem legais. Mas também tem aqueles mais jornalísticos, mais profissionais. Então, muitas vezes, nós não conseguimos estar em frente à tela para assistir um vídeo, por exemplo, né? Ou quando está fazendo alguma atividade mecânica, limpando a casa, lavando louça, cozinhando, fazendo atividade física, é muito interessante de consumir esse tipo de conteúdo. Porque é um momento ali que você, né, fica nesse sentido de aprendizado, de conseguir informação, é um momento ocioso, né? Então você consegue ou colocar ali no seu computador ou no seu celular. Mais fácil hoje é consumir os podcasts por celular, né? E tanto no fone de ouvido quanto na caixa de som, aí você consegue consumir esse tipo de conteúdo e aproveita o tempo, né? Então, existem vários temas hoje, né? Nós temos mais de 2.000 podcasts hoje no Brasil, né? A Associação Brasileira de Podcasts. Então, existem os temas mais variados possíveis, desde cultura pop até ciência, tecnologia, humor, entretenimento. Então, tema não falta, né, nesse universo. Que show! Que show! Depois você socializa aí com a gente, aí compartilha o seu, onde encontrar os seus podcasts, e até alguma alternativa para os professores buscar como exemplo para começar a seguir. Mas eu quero que você diz para a gente assim: olha, vamos imaginar, eu sou professora e eu quero adotar o podcast como um recurso pedagógico de comunicação com os meus alunos. Tem como você dizer assim, e vou partir do zero, professor, do zero. Qual seria, numa organização didática aí, né, professor adora isso, qual seria um checklist aí de uns 5 passos que eu preciso fazer, começando do zero, para ajudar os nossos profs ali, para poder começar e incentivar eles para ver como não é tão difícil e é viável para qualquer um fazer. Ajuda nós aí, prof. Sim, a forma mais fácil, né, mais tranquila de incluir no planejamento pedagógico é com o consumo mesmo dos podcasts, né? Então, ouvir os episódios, indicar esses episódios para os alunos, né? E a partir da escuta, daí você fazer atividades pedagógicas, como questionários, resumo, resenha, dá para fazer uma infinidade de atividades nesse sentido, né? E ele funciona isso é muito interessante, porque ele funciona como se fosse um tempo extra
extra classe, né? Você não está ali diretamente com o aluno, mas você pede para que ele consuma um conteúdo externamente a sua aula, né? E daí não é uma coisa exaustiva também, porque se nós, às vezes, nos cansamos de ficar em frente ao monitor lendo texto, você imagina as crianças e os adolescentes, né? E isso é interessante também, tem podcasts para várias faixas etárias, tá? Então, você pode estar adequando isso conforme as turmas que você tem, né? O ensino fundamental vai usar podcasts direcionados ao público infantil, né? No ensino médio, você pode pegar temas mais complexos e assim por diante. Então, é como se fosse um tempo extra classe. A gente vai falar de alguns podcasts. Eu acho que a gente poderia caminhar para a apresentação de slides ali, Shirley, para a gente sistematizar para o pessoal, né? Perfeito. E indicar alguns programas e algumas possibilidades de uso, assim, né? Tá. Foi lá, então. Já estou compartilhando a tela. Tá. Eu acho que você tem que... Ah, maravilha. E agora, né? Então, só para falar um pouquinho, né, do que seja podcast, né? Então, podcasting é uma forma de publicação de ficheiros multimídia, né? Áudio, vídeo, foto, no caso, a gente usa só o áudio, né, na internet, e aos utilizadores acompanhar as suas atualizações, né? O atualizador pode, assim, meramente acompanhar ou até mesmo a descarregar automaticamente o conteúdo de um podcast. O que significa isso, né? Esses palavrões técnicos, né? Você pode assinar um feed, né? Ou você vai entrar, por exemplo, no Spotify e vai acompanhar um canal, né? Toda vez que sair programa novo desse canal, o Spotify vai te avisar, né? Ó, isso é um programa novo, então você pode entrar aqui, né? E ouvir atualização, enfim. Tem um canal que eu acho bastante interessante para conhecer novos podcasts, que se chama YouTuner, www.youtuner.com. Lá você consegue pesquisar por tema. No Spotify você consegue fazer isso também, mas lá é bem interessante porque vai te dar uma margem legal de temas, de programas, de conteúdos diferentes, né? Tá. Então, é basicamente isso, né? A distribuição dos podcasts é uma distribuição de áudio e ela funciona via feed, né? A autoria do termo é atribuída a um artigo do jornal britânico The Guardian, em 12 de fevereiro de 2004. Nesse primeiro momento, o termo não se referia ao formato de transmissão, com RSS, que é o feed, né? Isso aconteceu em setembro daquele ano, quando Danny Gregory usou o termo para descrever o processo utilizado por Adam Curry. O Adam Curry é o fundador da MTV, né? Então, ele é um músico ligado aí ao heavy metal, né? E ele teve bastante inovador, fundou um canal, né, que é bastante interessante, um canal diferente do que tinha antes. O público jovem adorava a MTV, né? Sim. E era onde se conseguia assistir clipes, se atualizar as novidades musicais. Então, é um sujeito bastante criativo, né? E daí ele descobriu essa possibilidade do feed. O feed, ele nasce lá nos blogs, né? Então, se você dinossauro da internet também, você vai lembrar lá que você entrava no blog e assinava aquele blog via feed. Aí, toda vez que tinha uma atualização, ele mandava para o seu e-mail, e daí você entrava lá e ia ler os textos novos, as postagens novas. Isso ainda antes das redes sociais. O que ele fez, a grande sacada do Adam Curry foi usar o feed para distribuir arquivos de áudio em MP3, né? Aí existe toda uma relação tecnológica, enfim, porque antes do MP3 era inviável fazer um podcast, né? E vale a pena a gente falar também da revolução que a Apple trouxe no sentido de distribuição de mídias. Então, a gente passou, né? Quem tem mais de 30 lembra da fita cassete, lembra do disco de vinil. Né? Então, a possibilidade do acesso era muito mais limitada, né? Então, na minha época de adolescência, por exemplo, a gente ligava para a rádio, né, quando queria alguma música, esperava o radialista tocar, se você tivesse sorte, gravar aquilo numa fita para poder ouvir várias vezes depois, né? Então, isso... hoje, assim, a molecada nem imagina que poderia passar por isso, né?
que isso já existiu, né? Como diz o meu filho aqui, 12 anos, Gabriel. Nossa, isso é bem tempo das cavernas, né? Ou dos dinossauros. Exatamente, parece Jurássico, né? E assim, tem as discussões acerca da produção de mídia, distribuição, mas o fato é que a Apple ela conseguiu revolucionar nesse campo, possibilitando a distribuição de MP3 via um aplicativo, que era o iPod naquela época, né? Uhum. E depois, é claro, que isso se desdobrou aí para os iPhones, tanto da Apple quanto de outras marcas, né? E a partir daí, o Adam Curry tem essa sacada de que é possível, é muito mais fácil você gravar em casa, né? Porque você precisava de um estúdio antes, né? Para fazer qualquer tipo de gravação, de aparelhos caros, né? E a partir aí dos anos 2000, as coisas começam a baratear e as pessoas conseguem produzir conteúdo doméstico, né? Então, cria uma grande revolução nesse sentido. O primeiro podcast do Brasil, ele foi criado por acidente, né? Que é o podcast Digital Minds, do Danilo Medeiros, em que um dado dia ele decidiu gravar um áudio e disponibilizar esse arquivo de áudio para o público dele, né? Uhum. E ele não sabia que era um podcast, daí ele foi descobrir depois e acabou sendo o primeiro podcast do Brasil, né? Aí logo depois dele, em 2005, já havia alguns outros, em 2006 nasce o Nerdcast, nasce o Cinema com Rapadura, começando a ter uma produção profissional, com monetização, né? E isso é bastante interessante. O podcast ele se apresenta como uma mídia bastante acessível a todos, tanto para produção quanto para consumo. É uma mídia muito intimista, né? Você se sente muito mais próximo a quem produz. Então, aquela sensaçãozinha que você tem de ouvir o rádio ali, né? Ligar o rádio, ouvir o locutor ao vivo, como se ele não fosse um extraterrestre, né? Alguém inatingível, inalcançável. O podcast se coloca muito mais próximo a você. Uhum. Né? Então, existe uma relação muito mais intimista com o público, né? E aí, para falar dos temas, né, nós temos uma diversidade de temas abordados. Já falei do Nerdcast, que é do Jovem Nerd. Ali, para os professores de ciências, de história, se você entrar no site deles, inclusive, possibilita que você veja os conteúdos por tema. Por exemplo, selecionar só episódios de história, ou só de ciências, só de física. Então, é um material bem bacana para você poder estar utilizando, né? A gente tem o SciCast também, que vem desde meados dos anos 2000, que é um podcast dedicado exclusivamente à produção científica. Tem muito conteúdo lá, e é muito interessante, é um dos pioneiros também. Se você está se interessando pela nossa conversa, quer produzir podcast, né? Tem o Alotênica, que é do Léo Lopes, que tem o Radiofobia Podcast, né? Que é um podcast sobre humor, que é muito legal. Para entretenimento, a gente também gosta de dar risada, né? Mas o Alotênica, né, Douglas? Precisa fazer parte da vida, dar umas risadas de vez em quando, né, professora? Com certeza, não é só planejamento pedagógico, né? Não é só isso. Exato. Então, a Alotênica é um podcast sobre como fazer podcasts. Então, bem interessante, boa parte do que eu aprendi, né, para produção foi através do Alotênica. E todos esses conteúdos são gratuitos, tá, gente? Se vocês quiserem apoiar os produtores, tem essa possibilidade, mas todos eles são distribuídos de forma gratuita, né? O Mamilos é um podcast sobre jornalismo bastante interessante. Inclusive, assim, que é um podcast produzido por mulheres, né? E elas sempre falam que recebem e-mails de agradecimento porque pessoas passaram no Enem, ganharam uma boa nota no Enem, passaram em vestibular, passaram em concurso público por ouvir o Mamilos, né? Porque elas pegam normalmente o principal tema da semana, né? E fazem um aprofundamento com uma pauta muito profissional, muito interessante, assim. Nessa mesma atuada tem o Xadrez Verbal, que é um podcast sobre política internacional, né, que são temas também que bastante cobrados em vestibulares, concursos públicos, né?
e eles também recebem muito esse tipo de e-mail. Então, por exemplo, ele sai toda sexta-feira, né? Então, se você quiser se atualizar acerca de política internacional, basta chegar na sexta ou no sábado ali, dar o play, né, enquanto você está limpando a casa, cortando o EVA, né, fazendo a coisa de professor também, você vai ouvindo e se informa, né? Com certeza, né, prof? Sim. O trabalho prático, o trabalho manual dá para ouvir, com certeza, né? Exatamente, é bem interessante para isso. O Ser Sonoro é um podcast que me surpreendeu, né? Ele é do ano passado, se eu não me engano, e ele é mais dedicado para as artes, especificamente a música, né? E ele tem um formato assim de imersão em que eles trazem os áudios para ilustrar as teorias, né, do que eles estão abordando, de uma forma bastante didática, sabe? Então, quem ouve se sente até inspirado a montar uma aula, né, a criar um planejamento pedagógico a partir disso, porque a imersão que eles possibilitam é bastante grande, né? Que legal. E tem, é claro, o melhor podcast de filosofia do Brasil, que é o Hiperbólico, né? Com certeza, é o melhor. Então, a gente tem alguns outros, tem a Filosofia Pop, fala assim, brincando, né? O trabalho dos colegas é muito importante, é muito, muito bem produzido também, né? O Hiperbólico, por sermos todos professores ali, nós não conseguimos manter uma periodicidade, né? Semanal ou quinzenal. Mas nós vamos lançando os episódios conforme, né, o tempo torna possível que isso seja feito. Mas, assim, para o público ter uma ideia, no ano passado nós lançamos apenas 2 episódios, foi o que nós conseguimos fazer, por conta das demandas pessoais de todos os envolvidos, né? Eu faço ele com o professor Maurício, que é doutor em educação, o professor Márcio Jarek, que é doutor em filosofia, né? Então, todos tivemos demandas pessoais bastante grandes e não conseguimos manter uma periodicidade. Mas com 2 publicações, nós conseguimos mais de 4.000 downloads no ano passado, né? Que legal. Então, para vocês verem, né, perceberem como é um número que atinge o público, atinge um público grande, né? Uhum. Pronto. Então esses poderiam ser assim, uns exemplos, a entrada dos professores para saber como funciona e para ver como a viabilidade e aprender ouvindo primeiro. Não é verdade? O primeiro passo, né, até se você pensa em produzir, acho que o primeiro passo é consumir, né? Para poder verificar como que as pautas são produzidas, como que o formato dos programas funciona, né? Porque eles são extremamente relacionados ao público-alvo, né? Então, para fazer um planejamento da criação do seu próprio podcast, a primeira coisa que você tem que pensar no seu público-alvo, do qual a gente vai abordar daqui um pouco, inclusive, né? E daí eu trouxe essa pergunta, que é como fazer um podcast. Isso. E daí eu trouxe 2 exemplos de formato e de público-alvo. A gente tem o projeto Humanos, que é do Ivan Mizanzuki, que é um professor, inclusive, da PUC de Curitiba. E é um podcast bastante interessante, porque ele busca entrevistar pessoas que viveram questões bastante peculiares, né, que fizeram parte da história. Então, tem, por exemplo, uma temporada que é sobre os imigrantes sírios, né? Uhum. Ele entrevista esses imigrantes, né? Então, tem entrevistas também com soldado que participou na Guerra do Iraque, soldado brasileiro que participou da Guerra do Iraque, né? Brasileiro com cidadania americana. E essa última temporada dele foi premiada e está virando série da Globo, inclusive, que é sobre o caso Evandro. Sim. Aquele menino, na década de 90, que desapareceu no litoral, né, em Guaratuba, e aí tem toda uma polêmica, né, envolvendo uma ritualística, enfim. Vale a pena você conferir lá, um projeto bem interessante, assim. E vai virar uma série televisiva, inclusive. Daí você tem também o Escafandro, que é um podcast jornalístico, mas também que vai trabalhar com essa imersão, né? Então tem um episódio deles que se chama Suco de São Paulo, por exemplo, em que é simplesmente um passeio por São Paulo, uma caminhada por São Paulo,
em que ele entrevista as pessoas aleatoriamente, assim, e você descobre histórias muito bonitas a partir dessas caminhadas, né? Inclusive, a trilha sonora desse episódio é feita com os barulhos gravados ao longo dessa caminhada. Uhum. Que legal. Então, o próprio conceito do podcast já dá uma ideia, né, prof? Porque imagina se a gente começa a fazer, a buscar essas histórias dos alunos. Exatamente. Deve sair uma preciosidade de histórias incríveis. E por aí já dá para começar ter um tema. Sim, né? sim. As nossas histórias, as histórias das pessoas que estão ali, daquela sala, daquele grupo, ou divide em grupos, um pega um tema de histórias, outro pega uma música, e você pode trabalhar, inclusive, né, prof? Me ajude aí, até com a questão da identidade, eu gosto de música, o outro gosta de história, o outro gosta de geografia, você pode contemplar todas as disciplinas, fazer um trabalho, um projeto integrador, aonde podemos integrar vários profissionais, vários professores, e, ao mesmo tempo, você cria esse recurso. E eu sou da área de teatro, da área de artes, prof. Nós incentivávamos muito essa contribuição dos alunos através de amostras de artes, de festivais de teatro dentro das escolas. Poderemos pensar alguma coisa nesse sentido também, de fazer uma divulgação, de contemplar aí uma amostra de podcast nas escolas? Ah, com certeza. Então, por exemplo, o NESEF da UFPR, um grupo em que eu participo também, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Ensino de Filosofia, ele já fez ali as Olimpíadas de Filosofia, em que os alunos produzem curta-metragens, né, nas escolas e participam ali das Olimpíadas, exibindo esses curta-metragens, né? Então, tem professores que fazem festivais de curta-metragem. Eu diria que o podcast é muito mais fácil de produzir do que um curta-metragem, do que um filme, por exemplo, né? Então, a partir do momento que você está no Meeting mesmo, lá dando sua aula, ou qualquer outro aplicativo, você pode capturar o teu áudio a partir de um programa chamado Audacity. Ele vai capturar o teu áudio e você consegue, né, fazer umas gambiarras aí para gravar o áudio do computador também. Né? Uhum. E usar aquele áudio para fazer uma edição e criar um programa, um episódio de podcast. Então, hoje é muito simples fazer, né? Então, todos os professores se mobilizaram aí para se articular com esses equipamentos, né? Então, você consegue fazer com o celular, consegue fazer por meio do computador a captura de áudios, né? E daí, a questão do formato, né? Eu trouxe esses exemplos para vocês justamente darem uma passeada por esses formatos, para pensarem nas adequações com as disciplinas, né? Ou projetos interdisciplinares, como a professora Shirley falou. E aí é um mundo completamente aberto, vai depender do seu conteúdo, da sua criatividade. Por exemplo, o Hiperbólico, esse ano, ele está desenvolvendo uma conversa com um grupo de teatro chamado Radicalidades, né, que é um grupo que eles dizem que eles não gostam do termo terceira idade, né? Eles dizem que é a idade radical, por isso Radicalidades. E é um grupo também de profissionais ligados ao teatro, à música, ao audiovisual. E eles prometem trazer agora uma programação completamente artística, né? Num formato parecido aí com o das radionovelas. Então vai ser uma coisa bastante interessante se o projeto for para frente, né? Então, o formato depende da sua criatividade, né? É interessante consumir os conteúdos já existentes para dar vazão aí à sua criatividade, o que pode ser feito via áudio, né? E também movimentar os alunos com isso, né? Sim. Eu sou defensor de uma tese, né? Volta e meia eu falo sobre isso, que é da necessidade de uma alfabetização audiovisual, né? Uhum. Porque a maioria do público vai numa rede social, assiste um filme, assiste um vídeo,
ouve um podcast de forma completamente passiva. Mas é necessário entender que aquele conteúdo é produzido de uma forma intencional para te atingir, né, atingir o público de uma forma específica. Então, envolver os alunos em consumo e produção de audiovisual, e aí a gente, né, na questão do áudio, pode mencionar o podcast, é muito interessante para que eles saibam que é uma coisa que eles podem fazer. Quando você vai editar um áudio de podcast para fazer um programa, é como escrever um texto. Você vai selecionar os elementos, você vai escolher a trilha sonora que tem a ver com aquilo, né? Você vai pensar em todo o formato para transmitir um tipo específico de mensagem, né? Vai ter que fazer um estudo do tipo de público que você quer abordar. Exatamente. Quais os melhores recursos para atingir aquele público? Se você quer atingir o aspecto emocional, qual é a referência que você vai ter que utilizar? Se é reflexivo, né? Se é intimista? Tem várias possibilidades aí, né, de desenvolver várias habilidades, né, professor? Exatamente. Dos podcasts que eu mencionei, por exemplo, tem podcasts que são em roda de conversa, então você não precisa pensar, vou fazer o meu podcast sozinho, né? Mas pode se unir com os colegas para a produção de um podcast, né? Como é o caso do Hiperbólico, mas tem também quem prefira fazer sozinho, né? Então, o Ser Sonoro, por exemplo, o Escafandro, você tem apenas um narrador ali. Então, esse formato é bastante livre para que você pense nas adequações a serem feitas, né? Então, isso é bastante interessante. Aí o pessoal que se preocupa com as capturas de áudio, né? Que é a questão mais técnica, enfim, olha, o teu próprio celular, você pode usar aplicativos de gravação de áudio. Uma dica que eu dou é usar o foninho de celular mesmo, né? Se você vai gravar só a sua voz, aquele foninho tem um microfone muito bom para captura. Então ele vai conseguir gravar um áudio de qualidade, né? E vai experimentando. O teu conteúdo, ele não precisa chegar a ser apresentado ao público numa qualidade já profissional. Você vai amadurecendo junto com a produção, né? Então, não precisa... por exemplo, nós demoramos muito tempo para difundir o consumo de podcast no Brasil, né? Até uma questão que a gente ficou anos perguntando, será que esse vai ser o ano do podcast no Brasil, né? Então, nos últimos 2, 3 anos, que existe uma difusão muito por conta desses aplicativos que eu mencionei, né? O Deezer, o Spotify, mas agora grandes empresas produzem podcasts, né? Então, a Rede Globo, por exemplo, tem 9 podcasts. Sim. A Folha de São Paulo produz, o Estadão. Então, grandes canais, grandes meios de comunicação já estão produzindo. Mas você não precisa querer entregar a qualidade de um podcast global, né? Vai aprender com ele. Né? Ô, Pro, só uma pergunta que eu quero fazer. Esses materiais que você está mostrando aí, essa parte mais técnica, tem algumas escolas que tem um circuito lá dentro das escolas de rádio, sim, de áudios. É possível essas capturas aí conseguir um recurso interessante, possível de ser transmitido quando voltar o presencial? Sim, sim. Não, enquanto não volta o presencial, envia pelo WhatsApp, envia pelos recursos que a gente tem disponível aí. Mas é possível essa captura, essa transmissão ser feita por essas redes aí, que já existem? Com certeza. Tem o Paulo, inclusive indico o site dele, que é radiocamélia.com.br, né, que ele trabalha com rádio escolar em Pinhais, né? Então, eu não lembro o nome do colégio que o Paulo atua, mas por muito tempo ele teve a rádio escola lá, que poderia muito bem ser um podcast, né, para ser tocado no horário do intervalo, né? Inclusive, é possível, né, ele organiza os alunos para isso. Então, os alunos, basicamente, que fazem o programa. Basta gravar esse programa para tornar um áudio um arquivo de podcast. Então, você consegue um contato bastante intimista com a comunidade escolar, né? Bastante próximo, porque você pode abordar os temas relativos à comunidade escolar mesmo, né? E o público
manter o público extremamente participativo. Uma das melhores coisas de produzir podcast é o contato com o público, né? Receber retornos. Então, por exemplo, no Hiperbólico, nós temos ouvintes na China, nós temos ouvintes em Angola, os países africanos que falam língua portuguesa, né? Em Portugal, na América Latina, ouvintes no Japão. Então, a depender das tecnologias de distribuição que você dispor, né? Você vai ter o levantamento desses dados. Então, hoje, muitos sites vão possibilitar que você faça isso, né? Tem serviços de distribuição específicos que conseguem fazer isso. A gente usa o Megafono, por exemplo, que eu acho que é bastante interessante, possibilita a coleta de dados de uma forma bastante ampla, né? Sim. Então, esse contato com o público ele é muito legal. Por falar em público, prof, vamos ver o nosso público aqui. Maravilha. Professores, diga lá, tem perguntas? Tem algum comentário para fazer para a gente aqui? Fiquem à vontade, tem algumas pessoas já estão aqui. A Tatiana dos Passos diz, cortar EVA humorístico já não queremos mais fazer. Só tecnologia agora, prof. Chega de EVA, tá? Sim, maravilha. A Tati também diz o seguinte, muito atual, áudios rápidos, né? Então, você que está aí nos ouvindo, tem mais perguntas, tem questões, tem comentário, a gente gosta desses comentários, compartilhe com o seu colega de trabalho, com o seu prof lá que está em dúvida sobre quais as alternativas utilizar, uma técnica simples que está aí ao nosso dispor. E, prof, por que não tem tanta aderência? Por que ainda não vemos mais escolas, mais iniciativas para a utilização do podcast? Eu quero até que você diga se eu estou certa ou errada, mas ele não é um recurso de captura, inclusive de uma aula que está ali sendo dada pelo professor, para ele não precisar repetir todo aquele conteúdo para uma outra turma? O que você acha, prof? Exatamente. Como eu estava dizendo antes, a mídia ela demorou para se propagar, né? Agora que a gente está tendo um consumo mais amplo e tal, mas eu acredito que no campo educacional ele ainda não tenha vingado tanto, né? Não tenha se difundido tanto, mas vale a pena, né, conhecer e é uma ferramenta bastante interessante, assim. Então, eu usei por muito tempo esses recursos em sala de aula, por exemplo, para falar sobre o conceito de Estado, que é um conceito complexo, né? Eu recorria ao Salvo Melhor Juízo, que é um podcast sobre direito, que também vai abordar esses temas relacionados à política, enfim. Então, ele vai ter a disponibilidade. É interessante que nossa web espectadora aí falou da questão do tempo, e o formato, o público-alvo, eles vão determinar essa questão do tempo, né? Você pode encontrar ou produzir programas bastante curtos ali, 3, 5 minutos, mas também é possível, né, e isso eu acho que é um grande mérito da mídia, que é conseguir se aprofundar bastante num tema, né? Então, ter episódios de mais de 1 hora, de 2 horas, enfim, com profissionais, com especialistas nos assuntos, né? Realmente se aprofundando naquele tema para que você consiga entender ele de forma bastante estruturada. E, às vezes, você não consegue fazer isso na sala de aula, né? Não tem tempo para fazer isso na sala de aula. Então, uma forma de você continuar transmitindo algum conteúdo para o seu aluno também naquele momento pós-classe, extra-classe, né? Então, acho bastante interessante manter o contato com os ex-alunos, né? E também pode ser o quê? Eu terminei de dar uma aula. Eu quero que aquele conteúdo seja aprofundado, com outra visão, uma outra análise, uma outra abordagem. Então, ele pode ser até um trabalho complementar, né, prof? Com certeza. E isso é metodologia ativa, né? Hoje é um conceito bastante discutido, porque pensa bem, se nós, quando vamos ministrar uma aula, fazemos pesquisa, nos preparamos para poder saber daquilo que nós estamos falando, o aluno também, para produzir um episódio, ou participar de um episódio, ele também vai ter que aprender, né?
Então, isso faz com que ele se comprometa muito mais com o processo de pesquisa, né? E, ao mesmo tempo, é interessante ir desconstruindo esse medo que eles têm em relação às mídias, né? Mostrar que eles podem ser comunicadores, podem produzir mídias também. Então, acho que essa democratização das ferramentas de comunicação, né, e essa ruptura com o medo que as pessoas têm, né, e tanto nós, professores, quanto os alunos, têm em relação às mídias, ela é de extrema importância, e o podcast serve para isso, né? Então, enfim, daí você tem esses mecanismos, né, possíveis. E veja bem, trazendo agora para a questão do campo da oratória, da voz, da fala, tem muitos alunos que têm dificuldade de se expor. E, de repente, um trabalho desse, você tem possibilidade, já que não tem a filmadora, né, prof? Uhum. Já é uma forma de começar e de romper com essas barreiras e essas dificuldades. Você já pode fazer um trabalho de técnica vocal, fazer alguns exercícios, melhorar a voz, projetar a voz, como fazer para que a voz não fique para dentro. Então, são tantas possibilidades que podemos desenvolver com os alunos através desse recurso. Gente, fantástico, fantástico, prof. E, prof, já estamos 51 minutos da nossa aula. Você quer fazer a conclusão aí da sua apresentação para a gente ir para os finalmente, por favor? Sim, eu gostaria só de mostrar alguns equipamentos aqui, né? Então, por exemplo, antes disso, um pouco, né? Tem aqui o gravador, esse que eu coloquei também. Você vai precisar da sua apresentação para eu diminuir ela aqui para ver direitinho o teu equipamento ou não? Pode diminuir, por favor. Diminuir? Então, deixa eu achar aqui o diminuir. Pera. Diminuir. Vamos ver o que dá aqui. Não dá, porque eu cresci e você sumiu, prof. Vamos ver aqui. Aí, maravilha. Você quer a imagem também ou você quer você só? Não, pode aparecer a tela com nós dois, né? Acho que é tranquilo. Então tá, daí nós ficamos... O pessoal vê melhor, né? Sim, tem uma até que a gente fica maiorzinho ainda. Olha aí. Maravilha. Tem esse gravador aqui que é o Zoom H5 ou H4, também é muito bom. Ele é um gravador profissional de jornalismo, enfim, o pessoal que produz audiovisual profissional também usa para captação de sons de ambiente externo, né? Então, esse é o mais carinho da lista, mas, às vezes, o diretor da tua escola aí tem um caixa extra e você possa, né, requisitar, solicitar para ele a aquisição de um desses para uso de toda a escola. Ele é muito interessante porque ele tem esses microfones, né, que já vem com ele, que são embutidos, você pode colocar outros modelos também, né? Deixa eu mostrar aqui. Legal. Eles encaixam aqui no dispositivo, e daí eles também têm encaixe para microfone, ó. Então, você consegue conectar... Você tem ideia? Oi? Quanto que sai um aparelho desse? Olha, na época que eu comprei, eu paguei 750, né? Mas isso foi em 2016, né? Aí teria que verificar, não tive tempo de verificar essa tabela de preço. Gente, não é problema, porque vocês podem dividir isso em 10 professores de uma escola. Faz uma vaquinha, pede ajuda para a direção da escola. Exatamente. E faz uma vaquinha com o resto, né, prof? Né? Sim, a vantagem dele é que você leva ele para qualquer lugar, né? Ele também conecta no computador, usa como microfone do computador, então ele é bastante interessante. Agora, a minha paixão, assim, para gravar com um ambientezinho um pouco mais controlado, né? É a mesa de som, tá? Porque a mesa de som ela vai reduzir o teu trabalho de pré-produção, tá? Daí também não precisa ser, eu vou ter que comprar uma mesa dessa com 4 canais, já 6 canais. Não, gente, você, né, pode comprar com 2 canais, é bem barato, assim, com 2 canais você consegue encontrar por R$250 e tal. E ela possibilita que você faça a mixagem, ó. Então ela tem os botões para você fazer o controle de volume das capturas, né, de som e tal, daí equalizar, porque usando ela, você vai conseguir capturar um áudio bom, com uma boa qualidade de vários participantes, né, vai jogar aquilo para a placa de som do teu computador e vai evitar daí trabalho de edição, que é uma pós-produção, né, então é uma dica interessante técnica que fica, né.
Inclusive, assim, os professores que quiserem se aprofundar, a gente fica disponível, né, para vocês tirarem suas dúvidas. Podem pedir para empresas como o Intrépides, quem sabe, contratar o professor Douglas para oferecer um curso sobre produção de podcast, aí nos mínimos detalhes, né? Com certeza, prof, com certeza. E nós estivemos aqui ontem com uma secretária de educação, a Sara, lá do município de Rio Branco do Sul, e ela está interessada em montar um estúdio. E eu já vou falar para a diretora, para a secretária Sara, e para a equipe lá do CEMED de Rio Branco do Sul, e também já deixo aqui a orientação e a recomendação para outras secretarias de educação que estejam aí nos ouvindo, criar essas condições, essas alternativas para os professores. Sim. Incluir você lá, quando o estúdio estiver pronto, para que você vá e monte o cantinho do podcast. Ah, maravilha, seria ótimo. Não é verdade? Com certeza. Porque vocês podem notar que a grande vantagem do podcast é que ela é uma mídia bastante popular, né? Sim. Então, você consegue produzir, né? Olha, Douglas, mas eu preciso do gravador profissional, preciso de uma mesa de som. Não precisa, começa com o teu celular para as primeiras experiências, né? Eu não sei como fazer, por exemplo, a captação de áudio de webconferência. Vai lá no outro podcast que eu indiquei, que é o Alotênica, lá vai ter vários episódios sobre isso, sobre ambiente sonoro, né? E assim que você for se desenvolvendo, se você sentir vontade, se aquilo te dá um retorno, inclusive um retorno financeiro, né? Daí você vai investindo. A grande função do podcast, eu diria, que é ser uma vitrine, né? Sim. Então, é uma vitrine importante para o teu trabalho. Então, por exemplo, eu trabalho na educação básica no estado, também trabalho na Uninter. Quando eu passei no processo seletivo lá, me perguntaram se eu já tinha trabalhado com EAD. Eu não tinha essa experiência, né? Mas eu falei para eles, não, mas eu montei um podcast do zero, né? Então, não tenho problema com câmera, não tenho problema com microfone, né? Entreguei para eles, passei o link do site, entreguei um CD com os episódios para que eles pudessem ouvir, né? E, assim, isso foi um diferencial no meu processo seletivo. O meu amigo Márcio, que passou em concurso público na UFRJ, precisava apresentar no processo seletivo uma possibilidade de curso de extensão, ou de atividade de extensão, ele apresentou hiperbólico, né? Então, foi um grande diferencial também no processo seletivo dele. Então, esses elementos, às vezes não é uma monetização direta, né? Também tem essas possibilidades, e a gente pode conversar em outros momentos, né? Mas ele serve de uma vitrine para apresentação sua, do seu trabalho, né? Do conteúdo que você tem domínio, assim por diante, né? Eu, por exemplo, fui convidado para essa live porque já tenho experiência com podcast hiperbólico. E você já é parceiro do Intrépid, já está aqui, e nós queremos referendar, indicar, e vamos colocar o teu contato aqui no chat para as pessoas procurarem você, sim. Professor, nós estamos te dando alternativa para a sala de aula, sim. Nós estamos te possibilitando alguns recursos fantásticos, simples, e que é possível fazer, sim, porque nós não queremos complicar a sua vida, até porque a tua vida já está bem complicada. Nós queremos facilitar. E outra coisa, tem muitos professores que entram fazendo esses trabalhos em sala de aula, eu sou experiência disso, o Douglas também o professor Rui aqui também, em que nós acabamos entrando com uma proposta em sala de aula, com um projeto integrador, e acabar o quê? Acabar a gente tendo que fazer oficinas, a gente tem que trabalhar com outras escolas, e acabar abrindo um novo campo de possibilidades de atuação profissional. É assim que começa, né? É essa paixão que a gente tem pela arte, pelos recursos visuais e audiovisuais, que faz com que a gente queira levar algo novo, e ao passo que nós vamos pesquisar para esse algo novo, nós acabamos abrindo grandes possibilidades de contribuir com outros profissionais e outros projetos. Então, o que eu estou trazendo hoje, eu e o professor Douglas, é sabe, aquela ideia, aquela luzinha acendendo na sua cabeça para buscar essas alternativas, porque a gente tem duas opções, ou a gente fica
pensando que vai dar tudo errado, que está uma crise, que a pandemia, e agora o que faz? Não volta, volta, tem vacina, não tem vacina? Isso cria uma ansiedade muito grande. Ao passo que se você canalizar toda essa energia, essa ansiedade atrás de um equipamento, buscando um projeto alternativo, propondo para os alunos, mobilizando, incentivando, porque além de tudo, gente, nós somos professores sim, mas nós temos que ser os motivadores dessa causa que se chama educação. Sim. Está em nossas mãos fazer essa diferença. Prof, nós vamos deixar aqui o seu contato para encontrar, mas eu também sei onde encontrar você, na DC. E ficou um tema que nós iríamos entregar hoje para vocês de surpresa, que é o cinema. Uhum. Mas, prof, já vou dizer para você que você vai ter que vir outro dia para falar sobre isso. Ah, mas maravilha, contem sempre comigo, foi um prazer participar, né, com vocês. Gostei muito também das interações, né, do público, e ficamos à disposição sempre que precisar, né, estamos à disposição e vão lá, visitem o hiperbólico.com.br para experimentar um pouco do nosso formato, dos temas que nós abordamos, lá bastante interessante. É isso mesmo, vai lá, conheça, e se precisar de dicas e de informações, entre em contato aqui no Intrépides, que nós repassamos as informações para o professor Douglas, ou vocês mesmos já entram, porque o contato dele já vai estar aqui no chat, tá bom? Fala aí, professor, seu contato, o mais fácil, o mais ágil, que a gente já vai colocar aqui. douglashalopes@gmail.com. Douglas H.A. Lopes, @gmail.com. @gmail.com. Então, já vamos colocar aqui no chat para vocês. E, gente, chegou ao fim. Dá até vontade de fazer, né? Sair fazendo podcast. Eu já estou faz horas aqui namorando essa ideia com o Douglas aqui, e sabemos que nós precisamos dessa ferramenta, nós estamos ampliando as nossas possibilidades de encontro com vocês, e quem sabe nós já podemos fazer um desafio aqui, professor Douglas. Professores que estiverem com vontade de fazer um podcast juntos, vamos entrar nesse desafio e aí vamos fazer um podcast? Com certeza, a gente está aqui para ajudar, inclusive, né, quem sabe amadurecer a possibilidade de gravar um episódio, né? Vamos fazer isso, então, fazer um podcast aí dessa semana, #FalaMaisProf. Você, professor que está aí, você quer fazer parte dessa equipe que vai montar esse processo, esse trabalho, junto com o Douglas aí, para experimentar, para conhecer e para ver o resultado depois? Coloca seu nome aqui, seu telefone, seu celular, seu WhatsApp, seu contato mais rápido, para a gente poder chamar você, porque essa ideia vai rolar. Então, a gente não pode deixar as coisas assim. Amanhã eu faço, segunda-feira eu começo. Quando a gente quer fazer as coisas, nós já precisamos fazer agora. É começar, é pôr a mão na massa. E se vocês tiverem mais curiosidade, eu vou tentar, não estou prometendo, porque agora eu estou fazendo uma situação bem agora, sem falar com o Douglas, mas se você estiver sábado lá no workshop, você já vai conhecer como nós vamos fazer essa questão aí de organizar esse grupo via Meet, via Zoom, para organizar uma gravação aí, uma primeira experiência. Maravilha. Nós temos aqui, professor Douglas, um programa, a sua primeira live, você não esquece. Agora nós vamos lançar o seu primeiro podcast, você não esquece. Com certeza. A gente pode fazer a gravação, inclusive a partir de uma live, né? Daí a gente captura, né? Nós podemos capturar o áudio da live e fazer o episódio a partir dele. Olha aí, ó. Então tá lançado o desafio. Você quer? Coloca seu nome, o seu telefone, mas tem que estar lá no workshop de sábado. E eu vou combinar aqui com o Douglas, se ele tiver um tempinho, uns 15, 20 minutinhos para passar lá no workshop e dar um recadinho para vocês e já
trabalhar alguma questão lá de organização desse momento, ou então faremos depois no grupo específico de quem está interessado a fazer algo bem próprio, aí, somente para o podcast. Já tem mais um contato aqui, já tem mais um recado. Que legal, professor Douglas, parabéns, é da Rosângela Aparecida. Obrigado, Rosângela. A gente, acho que é importante, né? E assim, muitas vezes você pensa, mas eu faço isso, me dedico para os meus alunos, mas pense que é um crescimento pessoal para você, né? Não é só uma dedicação voltada para a sala de aula. A gente tem, é claro, esse compromisso pedagógico sempre de ampliar, aprofundar a qualidade da educação, né? Mas isso também vai fazer bem, vai te trazer um retorno bastante interessante, né? Basta que você se dedique e explore essas possibilidades. Né? Isso mesmo, gente. Vamos sair da zona de conforto. Sabe? Eu sei que a zona de conforto é uma coisa agradável, porque a gente está ali, fica ali, não precisa, sabe, de grandes desafios. Eu sei que também os professores estão cheios de pouco tempo, nós estamos cheios de incertezas, mas, gente, a história da nossa vida está em nossas mãos. Nós temos que ser os protagonistas da nossa existência. Não entregue na mão de ninguém a sua paz, o seu conforto, a sua felicidade e a sua criatividade. Venha com a gente. Professor Douglas, muito obrigada. Nos falamos depois. Intrépides, sempre contando com a sua participação aqui, riquíssima. E nós agradecemos muito essa parceria e esses conhecimentos maravilhosos que você sempre traz aqui para a gente. Gente, vocês também, muito obrigada pela participação. Às 20h30 estaremos aqui com o professor Jaime. Ele é um especialista da comunicação não violenta. Portanto, estão todos convidados para prestigiar e aprender sobre o que é comunicação não violenta e como praticar no nosso dia a dia, em casa, com a gente e na sala de aula, seja ela virtual ou presencial. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, até a próxima. Até a próxima.